E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Fantasmas do Abismo, um documentário que resolve explorar mais uma vez a figura do Titanic, dirigido pelo James Cameron. O documentário entrou em alta mais do que nunca devido ao acidente que já tomou repercussões de todos os tipos, envolvendo o submarino Titã, que estava justamente à procura dessa figura do Titanic em uma exploração nem um pouco segura e que acabou de maneira trágica, tal qual o acidente do transatlântico. Lembrando que se você ainda não é inscrito no Sessão das 7, não perca tempo, se inscreva e já deixa o like no vídeo e comente aqui embaixo o que você achou do documentário e qual a sua opinião sobre o caso do Titã e desse submarino que realmente deu o que falar em todas as esferas possíveis. Voltando ao documentário, é interessante pontuar que ele é de 2003, então ele é bem anterior a essa questão desse submarino, só para deixar bem claro. Porque às vezes as pessoas procuram achando que tem algum envolvimento, mas realmente não tem. E o James Cameron, ele até já se pronunciou a respeito disso, já que, bom, ele tem 2 filmes sobre o Titanic e ele já visitou 33 vezes o navio, justamente em expedições bem mais seguras do que a do submarino. Então, podemos dizer que esse diretor, sem sombra de dúvidas, é um especialista no que diz respeito à parte histórica, pelo menos, do Titanic. E essa obra, ela tem um comprometimento mais fiel à realidade do Titanic, ainda que ela deixe bem claro de que ela é totalmente parcial, não é um julgamento completamente factual e totalmente comprometido do que de fato aconteceu, apesar de que simulações estão aqui presentes. E os ditos fantasmas do abismo que nomeiam o documentário, apesar de que eu não concordo muito com esse título, apesar de que de fato é o título original em inglês, mas os fantasmas do abismo se dão devido a uma escolha estilística do documentário de fazer simulações atuadas nos escombros do Titanic através de técnicas de remodelagem em 3D para trazer justamente aspectos de como seria o Titanic ainda na sua época, e essas simulações feitas com atores reais se passando pelos ricos que estavam assim como o principal tripulante do Titanic é uma escolha estilística que eu considerei bem duvidosa, porque se tornou o documentário muito datado e que se não fosse essa repercussão do caso do Titã, provavelmente não seria revisitado com tanta voracidade como está sendo agora. A tripulação do documentário, ela é composta por diversos especialistas, tanto historiadores quanto microbiologistas e biólogos, que estão justamente para tentar abarcar a maior diversidade de assuntos acerca do Titanic, não só ao que diz respeito ao acidente, mas também as pessoas que estavam ali e que mais se destacaram, seja por ajudar pessoas a fugir, seja por continuar tocando mesmo com o navio afundando, e também sobre as novas espécies e colônias e diversidades mesmo de vida que estão povoando atualmente esse navio que já afundou há mais de 100 anos atrás. O documentário, o que me surpreendeu um pouco é que ele faz pouca menção ao filme do Titanic do Leonardo DiCaprio, então podemos dizer que também é uma tentativa do James Cameron de se afastar um pouco dessa figura dramática e shakespeariana que ele próprio criou acerca do navio. Retomando as questões estilísticas do filme, ele tem sim uma direção muito competente, que consegue explorar diversos aspectos, não só do navio e do submarino que eles usam para ir de fato até o Titanic, utilizado pela equipe que está ali sendo responsável pelo documentário, mas também pela questão do 3D e dos efeitos especiais e pelas transições de câmera escolhidas, que não tem outra palavra, realmente ficou muito datado, parece assim um gráfico de PS1, você não duvidaria que aquilo ali é um mapa do primeiro GTA, mas ainda assim a gente consegue relevar pelo conteúdo que é muito bom e, sabe, você vê que tem um trabalho daquela equipe ali de se empenhar e de arriscar a própria vida, porque apesar de todos os protocolos de segurança, sempre tem uma porcentagem de risco. É interessante a disposição deles e a troca pessoal daquela equipe, de ver o quanto que eles são amigos, porém eu acho que em alguns momentos o filme extrapola um pouco isso do documentário, tira um pouco o foco do navio, que poderia explorar outros aspectos, trazer mais curiosidades e características do que diz respeito às pessoas. Eu acho que faltou falar um pouco mais desses ditos fantasmas do abismo. A gente ficou mais sabendo da história dos 2 robôs que estavam lá com a missão de filmar os destroços do Titanic do que sobre os fantasmas em si. Apesar de que o filme dá, assim, um grande recorte de seu tempo para focar nas pessoas, eu acho que faltou ainda mais isso, um maior comprometimento
do roteiro no que diz respeito a essa parte histórica e humana mesmo. Parece que eles estavam mais interessados em descobrir mais sobre os objetos que estavam lá dentro do Titanic e da própria estrutura do navio do que com as vidas humanas que estavam lá. E, por exemplo, o que diz respeito à terceira classe do Titanic, que era feita de pessoas mais humildes, não eram ricos, eram pessoas que estavam justamente interessadas mais na viagem, do que o Titanic iria fazer. Essas pessoas foram trancadas no momento do desastre, do acidente em si, e elas basicamente foram deixadas para morrer. A maioria das pessoas que foram salvas foram as pessoas da primeira classe. E isso não foi muito bem explorado, entende? A gente não teve muitos nomes citados dessas pessoas da terceira classe, apesar de que a gente sabe grande parte do nome desses tripulantes. Ao invés disso, o filme escolhe ficar intercalando as informações que são dadas. Uma hora falando da parte do navio em si, da proa, disso, daquilo, mostrando de fato como foi o acidente, o quanto que o iceberg ele só de fato afundou o Titanic porque rasgou todo o casco do navio, e ele também intercala isso falando das principais figuras que ajudaram as pessoas a escapar, mas eu acho que essa divisão deveria ser mais clara. Primeiro você fala de como foi o acidente, dos principais objetos que resistiram e tal, e também das pessoas, e aí sim dá um maior enfoque nesses fantasmas. Porém, eu acredito que essa escolha de ficar intercalando e também intercalar aí a interação do pessoal que está ali sendo responsável faz parte de uma tentativa de trazer mais humanidade, mais organicidade, trazer tudo uma questão mais orgânica e mais funcional de como foi de fato a produção do documentário. Fica claro que todas aquelas pessoas, elas acreditam muito nessa questão mais mítica do Titanic, falando que foi um evento bíblico, e aí parte de cada um acreditar nesse tipo de coisa, né? Nessa proporção que o Titanic tomou, mas que de fato foi uma proporção muito grande. E você vê ali que essa questão da mítica, ela é muito explorada no que diz respeito à narrativa, da maneira com que os destroços e também as simulações e fotos do Titanic são apresentadas pra gente, sempre com esse tom grandioso, para contribuir e engrandecer ainda mais essa narrativa de que o Titanic foi uma tragédia sem tamanhos no que diz respeito a tanto a questão mesmo naval, né, o que influenciou os seguros e as empresas de tripulação marítima, mas também um acidente humanitário que tirou a vida de mais de 1.000 pessoas. Porém, nós não podemos deixar de lado que também tem um quê de marketing aí, né? É óbvio que James Cameron, ele se interessa muito que essa figura do Titanic seja cada vez mais engrandecida e lembrada pela mídia. Em resumo, eu acho que no que diz respeito aos aspectos técnicos, ficou, assim, grande parte dos efeitos especiais são meio datados, a direção, ela é competente, a montagem, juntamente com o roteiro, eu acho que eles são funcionais acima de tudo. Porém, eu acredito que se tivesse tido um planejamento assim maior, para trazer maior enfoque justamente nas pessoas que estavam no Titanic, que foi o meu principal incômodo, foi esses blocos que são mal divididos, enfim, essas transições que às vezes são meio capengas de assunto, porque primeiro nós vemos ali o pessoal da equipe interagindo, fazendo piadas, falando da vida deles, e a gente corta e fala das pessoas, e depois vamos falar dos talheres e dos vitrais. Enfim, essa questão da montagem também eu acho que faltou um pouco. E a trilha sonora, que ela é pontual, ela sempre dá o tom grandioso, juntamente com essas escolhas de trazer o Titanic como essa figura grandiosa, mas que também faz mais uma questão de complemento. Ela não é um destaque muito grande do documentário, mas ainda assim está presente, e é bem satisfatório ver o quanto que essas questões técnicas elas não ficaram de lado no que diz respeito a essa contagem da história. O James Cameron, ele sabe muito bem brincar com as nossas emoções, e aqui nós vemos o quanto que ele joga com os nossos sentimentos. Enfim, na minha opinião, Fantasmas do Abismo merece 2 estrelas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixa aqui embaixo seu comentário, seu feedback, deixe o like e até um próximo vídeo.